Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Ai, que a avó tá boa, viu? Você nunca disse alguma vez na sua vida tudo a frase eu nunca tinha pensado sobre isso dessa forma. Ai, que bonito é a gente admitir, né? Que não é que faltou capacidade de compreensão da nossa parte. Faltou dedicação de tempo para ter pensado um pouquinho mais, né? Antes de responder, antes de determinar um caminho a se percorrer durante a encarnação, né? Eu nunca tinha pensado sobre isso dessa forma. Aquele que diz isso admite, olha, é capaz que eu até tinha o recurso, mas não utilizei. Que é importante. Você tem recurso, utilize, viu? Ai, quanta gente que... Ai, tendo automóvel, vai de a pé. E depois cria aquelas bolhas, sim, de tão longe que queria ir. E nem chega à metade do caminho que se predispôs a percorrer. Por quê? Planejamento equivocado, viu? Então nunca deixe a sua razão ser nublada, viu? Pelo desejo desmedido. Muita gente deseja algo assim, tanto, que nem se permite o tempo, viu? De planejar direitinho, passo a passo, a maneira de chegar lá. E muito mais o motivo, né? Porque às vezes você diz, eu tenho objetivo, descobri como que chega lá. E daí ninguém para pensar, mas por que será que eu tô querendo isso? Eu tô achando que isso me completa, meu Deus. Engano. Olha, escute o que a avó tá falando. Porque muitas vezes a pessoa tem a estratégia, é inteligente, planeja e alcança o que quer. Só para se dar conta que não lhe completou. Não satisfez. E é nessas horas que a pessoa fica, meu Deus, fica se perguntando, né? Eu que aqui me dediquei tanto nessa caminhada, tanto recurso que eu reuni, tantos passos que eu dei para chegar aqui agora, não me senti completa, não me sentir, como que dizer, né? Com a felicidade que eu esperava viver nesse momento dessa conquista. Viu só o problema de você direcionar a sua embarcação, se orientando pelo vento da filosofia de vida equivocada? Então nunca se compare com os outros, porque às vezes alguém está com o barco dele lá no meio do oceano, e você ainda está na praia. Mas tudo que ele percorreu, ele vai ter que voltar. Por quê? Porque às vezes, tanto que queria, tinha até muito mais inteligência que você, reuniu muito mais recursos que você, entre aspas, né? Está muito mais adiantado que você. Mas do que serve uma pessoa estar mais adiantada quando ela está indo para um lugar diferente daquele que é o caminho dela e o caminho de todos? É a evolução rumo a Deus Pai Todo-Poderoso, sendo guiado pelo farol de todas as embarcações terrestres, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Viu? Então, olha, algum fala, olha, eu estou na sua frente, mas você está indo para trás. A inveja é eu. Vou invejar nada. Nem eu sei, nem quem está indo para frente. Nem quem está indo para frente eu invejo. Eu vou invejar quem está indo para trás. E quem está indo para frente nunca vai pedir para invejar ele. Antes vai dizer, como eu posso te ajudar? Bom exemplo já ajuda, né? Mas você pode ajudar de outras maneiras.
ajude sempre, viu? Ai, quantas coisas, né? A gente aprende em tão pouco tempo quando tem o ouvido aberto, né? A antena armada. E você tem, né? Porque você veio escutar a avó Vicentina aqui hoje. Te parabenizo por isso. Tanta gente nessa hora tá fazendo tanta coisa que olha. Bate na madeira. Toque, toque, toque. E diz: para trás, jamais. Só para frente, né? Só para frente. Buscar realização nas coisas que viciam os sentidos é profundo engano. É andar para trás. Não faça isso. Viu? Ai, vó, mas eu fiz isso a minha vida inteira. Modifique a rota. Hoje mesmo. Tudo aquilo que corresponde. Andar para trás. Você se corrija. Corrija. Se corrija e corrija tudo o que corresponde a você andar para trás, viu? Porque aquele que anda lindamente para trás, em nada avançou. Aquele que anda com muitos recursos, lindamente para trás, em nada avançou. Aquele que anda para trás é aplaudido, tanta gente, né? No meio artístico, estimulando tanta coisa que faz a vida dos mais pobres, às vezes, né? Fica pior ainda. Olha, esses aplausos originados em ações que o resultado é fazer uma pessoa ou um grupo de pessoas ficar pior do que está, em função de orgulho, vaidade, egoísmo, é andar para trás. E esses têm encontro marcado com a decepção. Tem. Olha, escute o que a avó está falando. Por quê? Porque aí você não vai andar para trás. É que é importante isso quando você decide dizer assim: eu não tenho que estar nem lá na frente, não tenho que nem ser o mais bonito, não tenho que nada, não preciso de aplauso, eu só preciso fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho onde eu fui colocada. Porque imagine, né? Você está num lugar, daí você não avança, mas também você não foi para trás. Já está muito mais positivo do que aquele que negativou, viu? Então, nunca inveje, nunca se coloque mar em comparação com outros que para frente não estão indo, viu? Porque constrói castelo em cima da areia, viu? Dos tantos erros que toma por verdade, só para depois se dar conta e constatar que vai ter que recomeçar. E antes de recomeçar, vai ter que virar a embarcação e nadar tudo que nadou para longe, nadar para perto, para o ponto de partida, viu? E aí recomeçar. E esse nadar de volta do buraco que se enfiou, né? Vibratoriamente. É tipo as pessoas que estão no umbral. E aí nada, para chegar no ponto de equilíbrio, ponto zero, da onde pode voltar para a colônia espirituária recomeçar. Viu? Então, qualquer dia que você percebe um pouco que seja, eu estou navegando bastante mais para trás, já seja com vício, já seja com um pensamento que eu estou cultivando que não deveria, já seja com ansiedade, já seja com eu querer que a minha família tivesse melhor, que meus amigos tivessem melhor, antes de querer que seja feita a vontade de Deus. Ai, vó, mas tem umas pessoas que eu amo tanto e estão passando por tanta dificuldade. E você acha, minha neta, que Deus não ama essas pessoas mais do que você?
Se deu dificuldade, é porque viu uma forma do espírito de cada uma delas serem recompensados com a oportunidade de dar testemunho da luz que já são portadores. Viu? Quem dessa forma vive, na vida se contempla a luz e o progresso que veio buscar no educandário terrestre. Viu? Então você veja, né? Outro dia, a avó escreveu, né? 5 frases. Que é assim. Que é que a avó escutou no meio espírita, né? Então não é necessariamente assim, frase da avó, tudo. E aí a avó escreveu assim: a vida é um constante aprendizado, né? É preciso estar sempre disposto a evoluir e melhorar a si mesmo para alcançar a felicidade verdadeira. Viu? Daí a segunda frase foi: cada um de nós é responsável por suas próprias escolhas e consequências, né? Por isso é importante refletir e agir com consciência e sabedoria. Nossa, depois que eu escrevi, eu falei, gente, de certeza que eu escutei isso em algum lugar, né? Daí a outra frase diz assim: a verdadeira riqueza não está no acúmulo de bens materiais, mas sim na bondade, na generosidade e no amor que cultivamos em nosso coração. Ai. Daí depois, né, disse: não julgueis para não serdes julgados, pois cada um tem sua própria jornada e suas próprias batalhas a enfrentar, né? E aí a última frase que eu escrevi assim, né, que veio na minha cabeça, com certeza é uma frase espírita: a morte não é o fim, mas sim uma nova etapa da jornada da alma. Por isso, devemos viver cada momento com sabedoria e amor, sabendo que a vida continua além desta existência, né? Ah, então a avó foi, né? Daí a avó foi visitar. Chegou o dia de visitar, né? Uma quarta-feira à noite era. Daí a avó foi, o espírito guia da avó veio: vamos, Vicentina, vamos. Copiei essas frases suas aqui no plano espiritual. Leva elas. Dá para cada um que você vai encontrar hoje, para ver o que eles falam, e conversa com eles. Daí a avó foi, né? Eu disse que bênção essa atividade de hoje. Gosto. E como que eu gostei, viu? Ele já sabia, né, que a avó tinha gostado bastante dessa frase, né? Dessas colocações, e poder falar delas, que bom seria, né? Daí a avó chegou num moço que se chamava João, né? Que ele é materialista convicto, né? Até carrega uma placa no peito, assim: materialista convicto. Meu Deus. Tipo escrito na blusa, né? Uma placa escrita na blusa. Eu não sei como que plasmou aquela blusa nele, mas deve ser de tanto pensar nessas coisas.
E ele acreditava de verdade que a vida não tem propósito maior. Ele estava lá no umbral em espírito, imagine. Você encarnado dá um desconto, né? Mas você já no umbral, meu Deus, como pode isso? E então, né? Olha que coisa. Daí a avó deu, olha João, como que você tá? Vicentina, como que você tá? Tô bem hoje, vamos conversar? Vamos conversar. Você vai escutar, já tô avisando. Mas eu sempre escuto, aí você nunca se convence. E eu disse, é verdade, não me convence. Hoje você vai me convencer. Daí ela disse, vamos ver, né? Vamos ver que você é muito cabeça dura para as coisas. Eu disse, nada, bobo, minha idade, olha como eu sou assim, aí de idade já. Daí ele disse, olha, em troca hoje eu vou escutar você também, vamos ver, né? Eu disse, que bom, né? Mudou sua atitude já, gostei. Daí ele disse, esse lugar aqui, pelo amor de Deus, nem sei como eu fui parar aqui até hoje. Mas um dia eu vou entender melhor tudo isso. Quem sabe não é hoje. Eu sei com as suas esperanças, né? Mas hoje você vai me ouvir, eu vou te ouvir tudo direitinho. Daí ele disse, vou repetir para você. Estou vendo aqui esse papel que você me deu, mas olha, já vou falando já. A busca por evolução é inútil, pois a vida é apenas um acaso do universo e não tem nada além da matéria. Gente, eu fico pensando, no Deus o senhor é um espírito. E onde a gente está agora é além da matéria. Olha bem a diferença do meu corpo para o seu. O meu corpo está vivo e o seu está morto e o senhor está aqui em espírito. No umbral. Que nada. Que eu tô nada. Estou aqui vivo, físico, mais físico que eu sempre fui. Só estou num lugar diferente, que eu nem sei como fui parar aqui. Mas eu vou dar um jeito, eu vou descobrir, eu vou voltar para casa. Daí ele acredita que a felicidade está em aproveitar ao máximo, né, os prazeres mundanos e não em se preocupar com o futuro. Olha, você não se oriente por esses valores, você viu? Aproveitar ao máximo com respeito aos seus limites, a moral do Cristo, né? Que muita gente não coloca essas coisas aí quando diz vou aproveitar ao máximo. Faz tudo o que não deve e depois se arrepende. Porque o aproveitar sempre, não sempre, né? Mas na maioria dos casos das pessoas que falam isso, prioriza aquilo que o corpo acredita ser bom para ele. Viu? Cuidado. Dê ao corpo que é do corpo e ao espírito que é do espírito. Foi o que Jesus falou, né? A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Daí eu falei para ele, João, acreditar que a vida não tem um propósito maior é limitar-se à compreensão materialista. A evolução espiritual não se trata de uma busca vã, mas sim de um processo constante de aprendizado, João. De aprendizado e de aprimoramento. Aprimoramento esse, viu? Que nos ajuda a encontrar a verdadeira felicidade e o sentido da vida. Além disso, os prazeres mundanos são passageiros e superficiais, viu? Não trazem satisfação duradoura. Olha, você viveu a vida inteira nessa forma de ver o mundo e até hoje você se encontra insatisfeito. Então não trazem satisfação duradoura e não contribuem para a evolução espiritual. Daí ele colocou a mão assim no queixo, pensou um pouco e disse, entendo o seu ponto de vista, mas ainda acredito que a vida é apenas um acaso do universo e não há nada além da matéria.
E a busca por evolução, disse ele, espiritual, encheu a boca assim. Depois disse, é inútil, porque não há nada que possa ser alcançado além desta existência. Vocês imaginem eu conversando com uma pessoa desencarnada falando isso. Imagine. Além disso, os prazeres mundanos são passageiros, mas trazem satisfação imediata. E são uma forma legítima de aproveitar a vida. Olha, Vicentina, com todo respeito, viu? Eu não vejo sentido em se preocupar com algo que a gente não pode controlar. Daí eu falei, João, eu compreendo o seu ceticismo, mas eu acredito que a vida vai além do que podemos compreender com os nossos sentidos limitados. Vou fazer esforço para falar direitinho com ele, né? Daí a avó disse, a busca por evolução espiritual não é inútil, não é. Porque ela nos ajuda a compreender melhor a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. E pode sim ser uma fonte de realização e felicidade. Além disso, os prazeres mundanos são passageiros e efêmeros. Você come um doce, encheu, acabou a graça. Você faz amor, terminou, acabou a graça. Então não pode botar a felicidade nas coisas que acabam e achar que aquilo preenche o si. Daí a avó disse, são passageiros e efêmeros e podem até mesmo levar à insatisfação e ao sofrimento. A verdadeira felicidade, a avó falou para ele assim, está em encontrar um sentido maior para a vida e em agir com amor, com compaixão e com sabedoria em todas as situações. Daí ele viu, né? O guia botou a mão na cabeça dele, que já estava na hora mesmo dele parar com isso, eu já nem merecia continuar lá. Daí o guia botou a mão na cabeça dele e ele viu, né, que realmente o que ele estava sustentando não tinha uma base sólida. E ele estava dando a volta em ciclo, em ciclo, em ciclo. Daí quando a avó falou assim, né, que pode até levar à insatisfação e ao sofrimento, ele viu, na verdade, ele está argumentando em círculo uma coisa que não está levando ele para lugar nenhum. Daí ele disse, olha, eu nunca tinha pensado sobre isso dessa forma, nunca tinha projetado a mim mesmo como aquele que defende uma coisa que não me serviu de avanço de nenhuma forma. E agora que eu estou vendo mesmo que se for para ver bem, ou se está de um aspecto diferente do meu e por alguma coisa é alguma coisa que na minha intuição está dizendo que eu estou escolhendo ser seletivo no meu argumento, fazendo vista grossa para a realidade da vida que eu tanto defendi. Então talvez haja mais além do que podemos compreender racionalmente, você tem razão. Nunca tinha pensado sobre isso dessa forma. Deixando agora um pouco de ignorar tudo, né? Disse ele. Acho que faz sentido buscar, sim, então, um propósito maior, que nem você tanto diz nas suas visitas aqui comigo. Ele até engasgou assim, né? Daí ele tossiu. E a avó só olhando, né? Ele estava vergonhado já. Então eu acho, disse ele repetindo, que faz sentido sim buscar um propósito maior na vida, mesmo que não saibamos exatamente o que é. Aí eu falei, olha, você está querendo resgatar o que você era, né? Aí a gente riu. E ele falou, eu concordo que os prazeres mundanos podem sim ser passageiros, porque agora que eu vejo um pouco,
eu sempre terminava uma coisa e ia atrás da outra. E nada me completava. Então eu concordo que os prazeres mundanos podem sim ser passageiro e efêmero. E talvez eu precise repensar, né? O que realmente me traz satisfação e realização é que nisso deve ter uma linha de algo universal que me falta compreender e vou deixar de ignorar, porque eu sempre defendi o que é correto, o que é certo, e estou querendo fazer vista grossa porque destoa daquilo que eu sempre defendi, essa realidade que se desdobra perante os meus próprios olhos. Pois é, disse eu. Então eu vou repensar, né? O que realmente me traz assim satisfação e realização. Daí ele disse: obrigado, viu? Por compartilhar sua perspectiva comigo. Acho que vou refletir sobre isso. Daí eu fiquei esperando o guia espiritual dar um desfecho, né? Daí ele disse: não tem desfecho com esse. Esse já está 50% mais próximo de sair daqui. Hoje foi muito positivo. Mas umas 5, 8 horas falou na minha cabeça o espírito que ele não estava vendo. Ele já vai abrandar um pouco mais a arma dele e vai poder ver a gente. Ai, benza a Deus. Então tá bom, João. Viu? Passando aqui só um pouco. Não é o lugar de você ficar aqui. Tem um lugar melhor para você ficar. Mas vá, como quer dizer, né? Decantando dentro de você. Quantas coisas você está querendo ignorar para defender e abraçar, por orgulho, nada mais. Aquilo que sempre achou certo. O que não é errado, defender o que se acha certo. O errado é não querer admitir quando constata que a realidade destoa daquilo que sempre defendeu. Viu? Tá certo, eu vou fazer isso, viu? Pode ter certeza. Obrigado pela sua visita. Daí de novo, né? Fui a outro lugar, né? Daí eu fui que chamava uma moça que chamava, tinha o mesmo nome que eu. Maria, chama. Ai, que nome o seu, Maria. Vim aqui visitar o seu hoje de novo. Veio, Vicentina, coisa boa. Daí eu falei: coisa boa. Mas você veio de completa ou veio mais ou menos com a cabeça em outro lugar? Daí, como que ela criticava, né? Daí eu disse: tô aqui de corpo e arma e coração, boba. Pode ter certeza. E esse papel que você trouxe, deixa eu ver aí, já quero ver se é coisa boa mesmo ou se é aquelas ladainhas de sempre. Daí eu disse: é coisa boa, hein? Nossa, toma. Daí ela leu: a vida é uma constante aprendizado, precisa estar sempre disposto a evoluir e melhorar a si mesmo para alcançar a felicidade verdadeira. Tá, leia a segunda. Cada um de nós é responsável por suas próprias escolhas e consequência, por isso é importante refletir e agir com consciência e sabedoria. Ok. Vai, termina a outra 3. A verdadeira riqueza não está no acúmulo de bens materiais, mas sim... Ela foi lendo, né? Na bondade, na generosidade, no amor que cultivamos em nosso coração. Certo? A 4 agora. Não julgueis, não serdes julgar, para não ser... Isso eu já não concordo, porque eu não julgo, disse ela. Eu não julgo as pessoas. Eu constato a realidade. Olha que as pessoas brigam justo com aquilo que é onde elas mais pecam, né? Falei: termine, boba, não tá falando de você. Ainda bem, porque parece, viu? Mas todas tinham um conselho e justo essa você tá brigando. Não tô brigando, você tá dizendo que eu tô brigando, já tá falando fora de uma realidade aí que você só tá inventando na sua cabeça. Eu não tô brigando. Eu estou constatando a realidade. Ai, meu Deus. Então vai, leia.
Não julgueis para não ser julgado. Já falei que não concordo com isso, que não sou eu. Pois cada um tem sua própria jornada, suas próprias batalhas a enfrentar. É verdade, mas olha que cada pessoa burra que tem nessa terra, meu Deus. Nem olha, a melhor coisa foi eu ter saído de lá. Nem aguento mais. Nem lá e nem aqui. Então o pessoal nem burro chega a ser. Olha, gente estúpida, meu Deus, animal. Tudo aqui, gente animalizada. Tanto que eu tive que correr outro dia. Queriam morder eu, Vicentina. Ai, minha amiga, vamos sair daqui o quanto antes. Então, mas eu busco maneira de sair, mas não encontro. Tudo que você fala, assim, e nenhuma dessas coisas serviu até hoje. Quero uma fórmula para sair daqui. Quem sabe hoje a gente não encontra. Leia 5. A morte não é o fim, mas sim uma nova etapa da jornada da alma. Por isso devemos viver cada momento com sabedoria e amor, sabendo que a vida continua além da existência. Pronto. E o que tem isso? Isso, eu tenho certeza que você vai falar que isso vai vai te ajudar. Não vai, nada disso. São palavras, frases. Onde que frase e palavras ajuda? E a Maria é uma pessoa, né, que julga, que critica constantemente os outros, sem se importar com as consequências das suas palavras e ações. Olha que coisa, né? Quantas dessas Maria critiqueiras não tem dentro de nós, né? Ela acredita que tem o direito de impor as suas opiniões e valores a todos ao seu redor. Você também é uma Maria critiqueira? Não, né? Sem considerar a diversidade de pensamentos e experiências. Ela faz isso. Daí o quê? Você vai dizer que eu sou critiqueira, né? Eu disse a Maria. Julgar os outros é uma forma de exercer o próprio orgulho e não leva a lugar nenhum. Eu que diga, viu? Olha, você falou a verdade aí. Julgar não leva para lugar nenhum. É exercer muito orgulho mesmo. Mas eu não sou nada disso, eu não julgo. Eu constato a realidade. Disso de mim ninguém vai tirar. Olha, se você tem um peso nas costas, você diz ninguém vai tirar esse peso de mim. Você sempre vai ficar situada no fundo do poço. Sorte o peso, vai para cima. Disse ela assim com o nariz. E com os ombros. E virou a cara. Daí eu disse, olha, cada pessoa tem a sua própria jornada e suas próprias lições a aprender. Por isso, não cabe a nós impor nossos valores e opiniões aos outros. Mas você está fazendo isso comigo agora. Não, minha amiga. A avó veio visitar você, conversar com você. E se fosse para impor, no primeiro dia, que já faz 4 anos que eu estou visitando você, eu já teria feito isso. E não é assim, não adianta impor as coisas, porque só vai mudar quando você entender que uma atitude diferente dessa que você está preferindo ter é melhor que ela. E vista a nova roupagem. E a partir daí, brilhe sua luz interior. Isso ninguém força na gente. Tem que ser uma decisão voluntária, particular, pessoal, de modificação íntima, da reforma íntima, né? Que vem da reforma íntima. Daí ela disse, deu de ombro e virou a cara. É que ela fazia quando que ela concordava, não concordando. Daí eu disse, né? Por isso não cabe a nós impor nossos valores e opiniões aos outros. O que a gente deve fazer é respeitar a diversidade, é cultivar a empatia e a compaixão, para que possamos ajudar uns aos outros a crescer e evoluir espiritualmente. Daí a Maria disse, eu entendo o que você está querendo dizer, mas, olha, você está muito julgadora hoje, viu, Vicentina?
Eu acredito que não tem nada de errado, viu? Em expressar minha opinião, disse ela, e tentar influenciar as pessoas ao meu redor. O que tem de errado nisso? Afinal, completou, né? Se acredito que eu tô certa, por que não tentar convencer os outros? E se eles não concordam comigo, não é problema meu, disse ela assim, como quem assim tirava a cutícula da unha e fazia assim uma curva para baixo com a boca. Não é problema meu. Cada um é responsável por suas próprias escolhas. Daí chegou um espírito e disse: é dia dela sair daqui hoje. Capricha, Vicentina, capricha que nós vamos trabalhar aqui no cérebro dela agora. Ai, louvado seja Nossa Senhora. Eu disse a Maria: eu entendo que você sinta a necessidade de expressar suas opiniões, mas é importante lembrar que cada pessoa tem a sua própria jornada e suas próprias verdades. E aí a avó viu na tela mental dela que o espírito estava ajudando ela a compreender quando ela saiu de casa, dizendo isso para os pais delas. Cada uma pessoa tem sua própria jornada e suas próprias verdades, e que por resto da vida fez imitar tudo aquilo que não gostava no pai e na mãe. Daí eu disse: impor nossas opiniões pode afastar as pessoas de nós. E foi o que os pais dela fizeram com ela, e tanto que ela ficou triste com isso, porque ela amava os pais, mas não suportava o jeito que eles agiam. Por quê? Porque hospedou a intolerância e não o perdão. Se houvesse hospedado o perdão, né? Porque o perdão chega na gente e fala perdoa, e aí você fala não, eu vou dar lugar para a intolerância aqui dentro de mim, viu, perdão, você me desculpa, vai embora. E o perdão vai embora, você manda ele embora, ele vai embora. E aí você deixa a intolerância apertar os botãozinhos na sua cabeça, e você age conforme aquilo que é a intolerância, ao problema. Daí a avó disse: impor nossas opiniões pode afastar as pessoas de nós. Foi o que ela disse dos pais dela. Sempre que ela conversava dos pais dela, ela dizia que porque eles impuseram a opinião deles, ela se afastou deles. E aí a avó disse: e não contribui para a evolução espiritual. Tanto que ela falava de evolução espiritual, né? Ela lia assim os livros do espírito Lúcius, né? Lia também os livros da Marinzec. Ai, que livros estes, né? Tudo. Daí eu disse: ó, eu acredito que a empatia e o respeito pela diversidade são fundamentais para o crescimento pessoal e coletivo. Ai, daí ela começou a chorar porque ela falou: ai, se fosse para ver quanto tempo que eu perdi, né? Daí a avó continuou: quando cultivamos esses valores, podemos aprender muito uns com os outros e contribuir para um mundo mais harmonioso e amoroso. Porque ela escreveu isso no caderno dela, né? Que ela deixou em casa, sempre quis buscar, mas teve vergonha. Que o objetivo que ela escreveu quando criança, que o objetivo que ela ia ter no futuro era contribuir com um mundo mais harmonioso e amoroso. E ela desenhou um ursinho abraçando assim no caderninho dela, né? Abraçando o planeta, tudo. Ai, que lindo. Ela chorou. E daí ela disse, porque o espírito, que ela não estava vendo, né? O espírito guia dela botou a mão na cabeça dela e fez ela botar a mão na consciência, né? E aí ela, em prantos, finalmente mudou a chave, né? Que eu prendia ela lá, agora deixou de ser o próprio peso. E falou assim, finalmente, a avó deu um tempo para ela, ela se recompôs e disse assim, olhando bem dentro dos olhos da avó: eu nunca tinha pensado
sobre isso dessa forma. Eu disse, louvado seja, viu? Louvado seja. Daí ela disse, olha, talvez eu precise ser mais consciente, né? De como minhas ações e palavras afetaram e até hoje afetam os outros, porque cada hora que passam aqui, escuta que não quer nem ficar perto de mim. Mas eu só falo a verdade. Que agora eu vi que eram minhas verdades, né? Acho que eu vou tentar, viu, Vicentina, ser um pouco mais empática, que nem o que você falou, e respeitosa, que nem o que você falou, tudo. Com as pessoas ao meu redor, viu? Agradeço você, eu disse a ela, eu que agradeço você de compartilhar a sua perspectiva comigo, me ajudar a expandir os meus horizontes, né? Ai, que situação. Depois aconteceu tudo aqui, você já sabe, né? O espírito, falei, dei a mão para ela, tudo, disse, vamos levar o nosso pensamento a Deus, fazer uma oração, não tem sentido de você continuar nesse lugar, tudo. Daí a gente fez oração, ela modificou a vibração dela, tudo. Daí apareceu, né, um familiar dela, que ela ainda não viu o espírito guia dela, não estava ainda nessa vibração, né? Mas viu um familiar dela, que não era evolução de espírito guia, mas já era suficiente para ajudar ela a voltar, né? Ou ir para a colônia. E aí ela disse, Dalberto, eu mesmo. Mas Dalberto, o que eu fiz com você, Dalberto? Daí ela disse, esquece tudo aquilo, boba. Já foi. Mas foi culpa minha que você chegou a ter aquele final tão triste. É culpa da personalidade que você vestiu na Terra, que agora já não está mais em cima de você. Deixe o passado pro passado, né? Aquela pessoa morreu. E que os mortos enterrem os seus mortos, né? Enterrem no sentido de não repetir mais. E se você já não é mais, para estar me vendo, você já não é mais aquela pessoa. Então, não se desculpe por ela, porque ela já morreu. Ai, ela se jogou assim no chão, se ajoelhou, pediu desculpa para ele. Eu nem sei dele. Para. Levanta que aqui do outro lado todos somos irmãos em Cristo. E ela percebeu a evolução dele comparado com a dela, né? Ele era jardineiro dela, na terra. E foi caluniando daqui, ela foi caluniando dali, transferiu culpa para ele terminou, olha, nem vou contar. Porque outro dia, se for da vontade de Deus, eu conto. Mas ele terminou mal, viu? Terminou mal por causa dela. E, na verdade, né? São provações do processo evolutivo que o próprio espírito dele pediu para passar, para exercitar a compaixão, a tolerância, a humildade, viu? Então, ele deu um abraço forte nela, disse, vamos, não fique aqui, não tem por que ficar aqui mais, né? Você me leva então? Levo, vamos, apoia aqui no meu braço, que ela estava fraquinha, né? O umbral tira todas as suas forças, viu? Não quero ir para lá. E nem acha que é brincadeira ir para lá, viu? Se você pode se consertar, se corrigir, faça isso logo. Não acha que o umbral é um dia numa escuridão. Não, é frio, passa fome, tem dor, tem bicho. Ai, meu Deus, nunca quero ir para lá. Faz tudo o que você puder e mais um pouco, viu? Tudo mesmo. Tudo e mais um pouco. Não quero ir para lá, porque lá não é lugar bom para você ir. Viu? E daí eles estavam indo lá longe. E aí de novo, ai que coisa linda, né? Eu fico quietinha, né? Daí ele disse, vamos, tudo. Foi conversando como era a colônia. Foi subir numa rampa de luz. Daí ela falou, para. Pera. Daí ela voltou correndo,
deu um abraço assim e me falou: ai, Vicentina, como eu sou grata a você que me fez ver como eu era curta de compreensão das minhas próprias barbaridades, viu? Que Deus abençoe você. Ai, abençoa com a sua amizade, abençoa com a sua conversão e abençoa com esse abraço de irmãs, viu? Ai, eu choro porque, disse ela, choro porque que quanto tempo perdido, mas agora não vou mais ter a mesma atitude de antes, já estou me policiando. Isso mesmo, a gente deve reservar a severidade do nosso julgamento para nossas próprias imperfeições, convertendo um pouco, né, de chateação ou contrariedade em força de inspiração modificadora de atitude e corretora que nos inspire a reforma íntima, né? Ah, e é isso, Vicentina. Ah, você sempre tem as melhores palavras, né? Disse ela. Nada, boba. Eu sei que sempre tem os melhores ouvidos, viu? A partir de sempre, na graça de Deus e com Jesus, viu? Ai, vou então, agora eu vou. Saiu correndo pro braço não, pro caminho, né? Daquele que foi o jardineiro dela na terra, que quanta luz tinha ele, né? Tem até hoje, né? Ai, que coisa maravilhosa. Daí a avó foi num outro, que era o Sr. Carlos, né? Daí ele tava lá fumando o charuto dele, né? Não sei onde é que ele arrumou uma cadeira feia que chamava de trono. Tô no meu trono aqui, Vicentina, vamos fumar um charuto aqui. Plasmava o charuto com a força da mente dele. E plasmava uns sacos de dinheiro assim do lado dele. Nem sei como que ele conseguia fazer aquilo. Mas tinha essa força, o homem. Eu falei, lê isso aqui que eu trouxe pro senhor. Daí ele foi lendo, começou a ler tudo. Daí o Sr. Carlos é um homem rico, né? Ou foi, né? Na terra. Um homem rico e poderoso que acreditava que a felicidade estava no dinheiro. Aqui, Vicentina, quanto que você quer? Falava pra mim. Eu falei, ai, essa desenha aqui vai ser boa, hein? Essa desenha, olha, se eu pegar essa desenha aqui, ficou rica. Pode pegar, Vicentina, pode, que aqui tem de sobra. Digo, não, bobo, a avó tá brincando. Daí, não, mas é sério, o dinheiro não é, olha, não, você é daquelas que descarta, né, a força do dinheiro, né, de você quer nada, tudo com sua devida força e no seu devido lugar e momento, né, com a sua devida expressão, para servir o seu devido propósito. Ah, disse ele, você já tá querendo entrar na minha mente, né, danada. Eu falei, Sr. Carlos, que isso? Não faria isso. Daí ele disse, não. A bondade e a generosidade, você sempre vem falar disso, eu tenho certeza que você vai falar hoje de novo. Tá escrito aqui tudo isso com outras palavras. Mas isso tudo é fraqueza, Vicentina, que impede as pessoas de alcançar o verdadeiro objetivo delas. Daí eu falei para ele, Sr. Carlos, a verdadeira riqueza não está no dinheiro, não está no poder, mas sim na bondade e na generosidade, e no amor que cultivamos em nosso coração. Aqueles que agem com egoísmo e ganância. Nossa, Vicentina, ganância, por que você enfatizou isso? Ai, senhor me perdoe, nem sei como fui enfatizar isso. Capaz nem enfatizei tanto também, viu? Daí ele disse, não, mas eu quis enfatizar que você enfatizou para dar riqueza de expressão. Certo? Então, eu vou dizer de novo, aqueles que agem com egoísmo e ganância acabam se isolando e perdem o sentido da vida. Enquanto aqueles que cultivam a bondade e a generosidade encontram a verdadeira felicidade e realização. Além disso, a ajuda aos mais necessitados, não. Eu ajudo
com trabalho. Quem quer ser ajudado, que trabalhe. E aí eu dou dinheiro. Mas o senhor dá pouco dinheiro. Dou dinheiro o que vale, né? Não, que vale não. O senhor explorava muitas pessoas. Mas pelo menos ele não passava fome, né? Mas quase passava, né? O senhor podia, pelas suas condições, dar um salário justo para cada um. Para quê? Daí eu não ia poder contratar aqueles que não tinham educação. Daí eu ia contratar os que tinham educação. Os que não tinham educação iam passar fome. Então eu ajudei ou não ajudei? Olha os argumentos dele. Mas olha, além disso, a ajuda que a avó estava falando aos necessitados é uma forma de caridade e gratidão ao universo, que sempre nos dá muito mais do que podemos imaginar, porque tudo que o senhor tinha era emprestado. Emprestado nada, eu trabalhei para ganhar. Não fui herdeiro não, viu? E daí eu vi que veio o espírito, né? Para ajudar. Daí ele cruzou os braços assim, como se fechando a tudo aquilo que a avó falou e disse: eu entendo a sua perspectiva, mas eu acredito que o dinheiro e o sucesso material são a chave para a felicidade e realização na vida. Afinal, com o dinheiro, podemos comprar tudo o que desejamos e ter uma vida confortável, sem preocupações. A bondade e a generosidade são importantes? Pode ser, mas não deve ser nossa principal prioridade. Daí ele começou a ver tantas coisas que eram prioridades dele que ele deixou para depois e com o tempo acabou se arrependendo. E que ele passou a ver que até hoje ele está defendendo coisas que ele viu que não trouxeram frutos. E para uma pessoa que é, como que dizer, boa de estratégia, começou a perceber que o auto-engano não mais deveria ser uma ferramenta útil se é a sinceridade que ele queria vestir, né? Daí eu falei para ele, o espírito já trabalhando lá no, como que dizer, né? Desvencilhar das amarras que ele mesmo construiu, né? Daí a avó disse: seu Carlos, entendo que o dinheiro e o sucesso material possam sim trazer conforto e segurança, mas a verdadeira felicidade e realização vem de dentro, do amor e da bondade que cultivamos em nosso coração. Além disso, a generosidade e a caridade não são fraqueza, não. São antes virtudes, viu? Que nos ajudam a crescer e a evoluir espiritualmente. Quando a gente ajuda os mais necessitados, não é ajudar de graça que a avó está falando, não. Basta ser justo com os outros. Então, quando a gente ajuda os mais necessitados, sendo bom exemplo, agindo pela lei de justiça, segundo a moral do Cristo, a gente está contribuindo para um mundo mais justo e amoroso. E isso nos traz uma sensação de gratidão e realização muito maior do que qualquer dinheiro que poderia comprar. Olha, eu fiquei aqui analisando, muitas imagens passaram pela minha cabeça, disse ele. E eu fiquei de bico fechado, porque eu já sabia porque estava passando imagens na cabeça dele. E ele finalmente disse: olha, você tem razão. Eu que sempre quis ignorar tudo isso. Fez de chorar, mas segurou o choro. Ele era, olha, duro na queda, viu? Eu nunca tinha pensado sobre isso dessa forma, disse ele. Eu acho que eu tenho me concentrado muito no dinheiro, né? E no sucesso material, nem na matéria eu estou mais. E por ter esquecido do que realmente importa na vida,
não só vim pra cá, mas continua aqui, né? E a avó fez assim com a cabeça. Infelizmente. Eu vou tentar ser mais generoso então, viu, Vicentina? Mais caridoso com as pessoas. E vou encontrar a felicidade na bondade e na generosidade, que nem você disse. Pega todo esse dinheiro aqui, leva com você. E dê para os pobres. Eu disse, o senhor tem certeza? E eu não ia levar para lugar nenhum, porque não dá para trazer dinheiro do espírito para a terra, porque aquele dinheiro era plasmado, nem de verdade era. Mas só a atitude dele de abrir mão de tudo aquilo que representava peso para ele. Daí já abriu os olhos dele. E quando ele viu tudo aquilo, era folha seca que ele via como dinheiro. A avó já viu aquilo quando chegou, mas se ele dizia que era dinheiro, porque ele mesmo via assim. E a cadeira que ele via como trono, aí ele viu que era um toco na forma de uma... olha, a avó não sabe nem explicar, mas estava sujo o negócio, viu? Meu Deus, disse ele, nem quero ver a imagem que eu tenho. Eu disse, a avó falou para ele, né? Olha, não é bom ver mesmo. Veja o que o senhor agora já não é mais, no sentido de a luz interior que se desperta a partir desse momento, viu? Aí ele pegou assim na mão da avó, levou para o coração dele e disse, eu agradeço a você, viu? Por abrir meus olhos para essa perspectiva espiritual. A avó disse que nada, bobo. Você nem sabe tudo que foi necessário e participou desse encontro nosso para o senhor abrir assim bem mesmo a sua percepção para a realidade da vida. E quantas vezes a gente se engana, né, minha neta? Né, meu neto? Achando que está ali cheio das coisas e está mais vazio que o cara que mais vazio está. Ó o problema. E aí tudo foi ele encaminhado para a colônia espiritual, graças a Deus, né? Deixou tudo aquilo que valor real não tinha nenhum. Deixou para trás, só servia para ficar amarrando ele no peso daquela realidade por sua própria percepção e definição de valores, né? Não coloque o seu valor naquilo que o ladrão rouba e a traça come. Porque se você estiver do outro lado, aquilo vai ancorar você numa realidade bastante desagradável, viu? Daí a avó foi visitar a senhora Laura, olha. Olá, senhora Laura, tia Laura. Não venha querer achar que você é mais perto do que eu. Tia Laura, eu chamo tia Laura. Oi, tia Laura. Sou tia de 2 netos. 2 netos. A minha vizinha era tia de 3. Então eu queria ser tia de 3. Então ela acabou ganhando. Eu disse, pare de... a vida é uma competição. Como que você acha que eu fiquei no posto de... como que chama? CEO. É um administrador top dos top. Daquela empresa que eu trabalhava. Como? Tudo é competição, Vicentina. Tudo. Eu compito com você agora mesmo. Que eu tô falando até mais rápido que você consegue falar. Olha, nem vou competir. Tem que competir. Você tem que competir comigo. E a avó falou, mas por quê? Porque a vida é competição. A senhora nunca escutou falar de Darwin? Já escutei. Então, o melhor adaptado é aquele que sobrevive. A avó disse, é certo isso. Então vamos, Vicentina, vamos, fala rápido. E para ela tudo era competição. Então Laura é uma pessoa que acredita que a vida é uma competição, né? E que o sucesso é medido pela quantidade de bens materiais, estatuto social, né? E aí, enquanto a avó está explicando para você, ela foi lendo tudo, as frases.
E aí ela julga aqueles que não alcançam o mesmo nível de sucesso que ela. E acredita que eles são inferiores. Então ela diz: Vicentina, eu sou superior ao seu. Eu sinto muito de dizer. Você fala devagar, você já tinha perdido de investir tanto o seu tempo de uma forma que voltasse recurso positivo, financeiro para sua vida. Que olha, eu fico até com pena de gente que nem eu sei, que fala devagar. Daí a avó falou assim: Laura, a vida não é uma competição, mas sim uma jornada de aprendizado e evolução espiritual. E a avó falou com tanto amor que fluía uma energia boa para ela. Ela não via nada disso. O sucesso material, continuou a avó falando, né? É efêmero e superficial, viu? Não trazendo satisfação duradoura ou felicidade verdadeira. O espírito deu um passe nela e ajudou ela a ter calma, porque senão ela já teria interrompido a avó umas 4 vezes, como ela sempre fazia. É que chegou o dia, né? Para ela. Então ela encontrou um pouco de silêncio, pelo menos. E a avó aproveitou, né? Nós devemos aprender a cultivar a humildade e a gratidão, valorizando cada experiência e cada pessoa que encontramos ao longo do caminho. Além disso, julgar os outros é uma forma de exercer o próprio orgulho e não leva a lugar algum. Tanto que você está aqui, não foi? Tanto que na Terra você progredia, você ia para lá, você ia para cá, você subia, você descia. Você alcançou o cume mais alto e aqui você está no mesmo lugar, dando volta em círculo. Daí foi um choque de realidade para ela que a avó disse isso, né? Ela tão competitiva, dela própria, não conseguiu vencer. Ou ela de ontem não conseguiu vencer, porque continuou no mesmo lugar. E a avó disse isso a ela. Então a avó falou: além disso, julgar os outros é uma forma de exercer o próprio orgulho, não leva a lugar nenhum, pois cada um tem suas próprias lições e desafios a superar, no tempo evolutivo de cada um. Daí ela falou: eu entendo o que você está querendo dizer, mas eu acredito que a competição e o desejo de sucesso são fundamentais para a evolução da humanidade, Vicentina. Afinal, é a competição que nos leva a buscar constantemente a excelência e a inovação. Ela falava tão rápido que a avó custava para acompanhar ela, meu Deus. Daí ela disse: além disso, o sucesso material é uma forma de medir nosso progresso e conquista na vida. Não vejo nada de errado em julgar aqueles que não alcançam o mesmo nível de sucesso que eu, pois isso mostra que eu sou superior a eles em algum aspecto, pelo menos. E ela ainda não estava percebendo, e o guia fez assim com a cabeça, e eu falei: tá bom, vamos lá. Vamos que nós vamos conseguir. Daí ele disse: pode falar que eu vou ajudar você aqui e ela vai escutar. Daí a avó disse: Laura, eu entendo que a competição possa ser vista como um estímulo para o progresso humano, mas acredito que a verdadeira evolução vem da cooperação e do amor ao próximo. Quando nos concentramos apenas em nossos próprios interesses e sucessos, perdemos de vista o bem comum e a importância de ajudar os outros. Além disso, o sucesso material pode ser fugaz e não trazer satisfação duradoura, enquanto a verdadeira riqueza está nos relacionamentos e nas conexões que temos com os outros. Julgar os outros é uma forma de exercer o próprio orgulho e não leva a lugar algum, como que a avó falou, pois todos têm seu próprio caminho e suas próprias lições a aprender. Você está filosofando hoje. Eu falei: olha, você já abaixou o ritmo aí, né? Não sei, me deu alguma coisa aqui
Ai, que me fez assim lembrar que realmente agora eu tô meio que andando em ciclo aqui, o meu progresso se estancou e eu não tava querendo admitir isso. Laura, a filosofia espiritual nos mostra que a verdadeira evolução vem da busca pela sabedoria, pelo amor, e não apenas pelo sucesso material, ou pela superioridade em relação aos outros. Quando nos concentramos apenas em nossos próprios interesses, perdemos de vista a importância da empatia e do respeito pela diversidade. Além disso, acredite, a verdadeira riqueza está em cultivar bons relacionamentos e ajudar os outros em suas jornadas de vida. Julgar os outros é uma forma de exercer, como eu disse, o próprio orgulho e não leva a lugar algum, como você mesma constatou aqui agora. E por quê? Porque todos têm seu próprio caminho e suas próprias lições a aprender. Ela disse assim, coçando a cabeça, como que arrependida, e disse: eu nunca tinha pensado sobre isso dessa forma antes. Suas palavras realmente tocaram meu coração e me fizeram repensar minha visão de vida, viu? Tá me custando admitir, mas ou eu faço isso ou eu não saio daqui. Alguma coisa me disse aqui na minha cabeça. Acho que, com tudo que eu vi agora, de tudo que eu podia ter feito e não fiz, acho que aprendi a ser mais humilde, viu? Acho que aprendi a valorizar que tenho conexões com as pessoas ao meu redor. Tive, né? Então eu agradeço a você por ter aberto meus olhos para essa perspectiva espiritual e por me ajudar a crescer como pessoa. Viu? E a Laura chorou e a irmã dela assim tocou no ombro dela. E ela abriu um sorriso assim e abraçou ela, porque a mãe dela morreu cedo, né? A irmã dela que cuidou e ensinou ela a ser independente e tudo. E ela disse: Renata, você aqui. Ai, que vergonha, você me vê aqui toda suja, tudo que você me ensinou a ser limpa, correta, e eu desperdicei muito do seu conselho, viu? Daí ela disse: olha, Laura, esquece o passado, agora você é outra. É daqui pra cima, viu? Vamos sim. E foram rumo a Jesus, essa estrela de quinta grandeza, né? Daí a gente, com meu guia, a gente foi indo embora e no caminho a gente encontrou seu Pedro, né? Daí o seu Pedro tem medo da morte, ele nem sabe que ele estava morto. Então, olha que situação, né? E ele acredita que a vida é apenas uma experiência passageira, sem significado maior. E a avó deu a cartinha para ele e ele argumentou que não tem nada além dessa existência, que a morte é o fim de tudo. Daí a avó falou: seu Pedro, a morte não é o fim de tudo, mas sim uma nova etapa da jornada da alma. A vida não é apenas uma experiência passageira, mas sim um processo constante de aprendizado e evolução espiritual, que se estende além dessa existência, viu?
Então devemos viver cada momento com sabedoria e amor, viu? Sabendo que a vida continua além do véu da morte. Daí o guia não estava conseguindo entrar na cabeça dele, ele estava bastante irredutível, né? Para usar essa palavra. Além disso, a avó falou, tentando, né? A crença na reencarnação, tentando ajudar ele, nos ajuda a compreender melhor a justiça divina e a compreender que cada um colhe o que planta em uma jornada que se prolonga além da existência corporal. Daí ele exclamou, mas como que você pode ter certeza de que a vida termina depois da morte? E de que a morte não é o fim, mas o Senhor, olha para o Senhor mesmo. Eu falei, o Senhor é a prova concreta disso, compare os nossos corpos. Daí ele disse, ignorando o que a avó falou, e se não houver nada além dessa existência, como é que fica? Como que a gente pode saber o que acontece depois que morremos? Daí eu disse, olha, desde meados de 1853, os espíritos já comunicaram por meio do Kardec, espiritismo, quem vai acreditar no espiritismo, Vicentina? Então o senhor já conheceu, eu conheci, mas que aquilo lá nem criança, né? Como que nem criança acredita naquilo? Então como que a gente vai? Ele voltou na dele. Como podemos saber o que acontece depois que a gente morre? Eu falei, os espíritos voltaram e contaram. Eu não consigo entender como que você acredita na reencarnação, como uma jornada espiritual, de onde você tira isso? Ai, meu Deus do céu. Como que você acha que falar essas coisas vai me ajudar depois que eu morrer? A lidar, ou agora mesmo, a lidar com o medo da morte. Eu tenho medo de morte. Porque eu tenho medo de que tudo vai acabar. Daí eu falei para ele, seu Pedro, eu entendo que a morte possa ser um assunto difícil, assustador para muitas pessoas, viu? Mas eu acredito que o senhor tinha fé, né? Eu tinha fé. E a crença em uma vida espiritual, que nisso o senhor não tinha. Para mim, morreu, vai para o céu, vai para o inferno. Então, a crença numa vida espiritual pode nos ajudar a encontrar conforto e sentido em meio à incerteza. Imagine, o senhor sabe que o senhor é um espírito que está vivendo um corpo que é uma roupa para aprender as lições que lhe competem no educandário terrestre. E que ali mesmo o senhor tem um guia espiritual, existe toda uma organização que auxilia o progresso do seu espírito e o de todos. E que é temporário e passageiro. E que depois o senhor retorna à pátria espiritual, aonde viverá pela eternidade, intercalando com as reencarnações que forem necessárias. Então, a ideia da reencarnação nos mostra que estamos em constante evolução e que cada vida é uma oportunidade de aprendizado e crescimento, viu? Além disso, acreditar que somos seres espirituais e imortais nos ajuda a compreender que a morte não é o fim, mas sim uma transição para uma nova fase da jornada da alma, viu? Então eu entendo que possa ser difícil aceitar essas ideias, mas eu espero que o senhor tenha consciência de que elas podem trazer conforto e abertura para novas perspectivas em sua vida. Então, enquanto a avó estava falando, o espírito incentivou ele a ver as diferenças que existia entre a avó e o corpo dele, fez lembrar ele da morte dele, fez ele finalmente compreender que estava morto. Aí ele ficou olhando para a mão dele
caiu para trás, assustado, né? Caiu sentado na bunda dele. A vovó falou: calma, calma. Meu Deus, Vicentina. Tô morto. Eu nunca tinha pensado sobre isso dessa forma antes. Isso então é a vida em espírito. Achei que estava enlouquecendo nesse lugar, que era um sonho, um pesadelo, ou que eu não sei, tinha ido para o purgatório. Veio, né? Para o purgatório, o senhor veio. Ai, era verdade então. Não, mas não morreu, né? Mas me diga que acabou. Acabou o sofrimento, né? E se o senhor quiser também, né? E se o senhor mudar a atitude do senhor, aceitar, e a partir daí poder continuar. Ai, aceito. Nossa, agora que eu vi tudo isso, não sei como, na minha própria cabeça, o meu enterro, tudo que eu fui passando e fazendo vista grossa para que eu tivesse certo. E para que nunca chegasse o medo que eu tinha da morte, fui passando ela para trás, né? Enganando ela no sentido de fazer vista grossa para tudo o que aconteceu. Eu acho que eu estava tão preso, disse ele, né, ao medo da morte, que não conseguia ver além disso. E as suas palavras me ajudaram a enxergar a vida verdadeira, onde eu me encontro, de uma maneira diferente. E a encontrar um pouco mais de conforto, é verdade. Encontrei conforto agora. Em relação ao meu presente e ao meu futuro, que era o que eu tinha medo. Então, agradeço você de compartilhar sua perspectiva comigo e me ajudar a expandir meus horizontes, viu? Nossa. Daí ele... Peguei na mão dele. Vamos rezar. Que oração você sabe fazer? Daí a gente rezou a oração que ele sabia fazer, que ele era católico, né? E quando ele menos esperou, alguém tocou na costa dele. Padre Anselmo, o que o senhor está fazendo aqui? Eu morri também. Mas o senhor morreu e virou espírita? Não, eu continuo sendo católico. Mas se sobrepôs a realidade explicada na doutrina espírita e aquela que no tempo de Constantino foi escondida, né? Dentro da Bíblia e tudo, por razões que depois você vai saber. Mas a verdade é que a vida continua depois da morte. Isso nós nunca, né, escondemos na Igreja Católica. Só interpretações que foram acontecendo e a gente também, né, foi fazendo vista grossa para algumas coisas, mas no fundo todo mundo tem essa certeza, né, de que a vida continua em espírito depois da morte, disse o Padre Anselmo, olhando para mim. E aí eu pisquei para ele e ele piscou de volta. Daí ele disse: vamos, tem um lugar lá onde a gente tem uma igreja, que a gente leva o pensamento a Deus. Até desse lado, disse ele, ai, que coisa boa. Até aí, desse lado tem de tudo. As pessoas se unem conforme a afinidade que elas têm, né? Tanto uma pessoa com a outra, como uma pessoa com a sua respectiva filosofia. Mas todos irmãos em Cristo. Obrigado, Vicentina. Sabia que você ia conseguir, disse o Padre Anselmo, já estavam longe. E aí o Sr. Pedro falou: obrigado, Vicentina. Louvado seja. Vão com Deus e Nossa Senhora Aparecida. E aí eles foram que desapareceram. Então, você viu, né? Cada uma que a gente encontra. E é a realidade da vida, que se impõe, tarde ou cedo. Então não faça você vista grossa para nada disso, viu? Trabalhe na sua reforma íntima. Pare de ignorar tudo aquilo que você sabe que tem que fazer.
e seja o presente no presente. Coloque a cada dia, antes de dormir, a mão na consciência e se pergunte: eu fiz tudo o que poderia fazer? Fui o melhor que podia ter sido com aquilo que eu tinha onde fui colocada? E se não, renove o compromisso para amanhã ser. E sendo, tenha disciplina e resignação. Viu? Na graça de Deus. Olha, 1h20 eu falando, na graça de Deus, né? Ai, gostei do encontro de hoje, eu sei. Você gostou, né? Ai, a avó gostou tanto, né? Foi sim, um encontro assim, que é lindo esse encontro de hoje, né? Ai, tantas histórias que a avó pode contar, e vai contando conforme o guia vai dizendo. Hoje é bom de falar dessa história, hoje é bom falar desse tema. E a avó vai trazendo para você, viu? Na graça de Deus, sempre, com amor, com humildade e resignação, né? Então vá, anjo de luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se esforça para fazer o melhor que pode com aquilo que tem onde foi colocado. E dessa forma ancorar a luz no mundo, libertando-nos das nossas amarras, pretéritas e presentes. Tudo sempre com o concurso da bondade de Jesus Cristo abençoando nossas vidas, e de Nossa Senhora rogando por nós agora e na hora de nossa morte, sobretudo rogando por aqueles que mais precisarem. Viu? Agora sim. Então vá, anjo de luz. Beijo da avó pra você. Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto, porque a semana tá passando rápido, né? Bastante rápido. Na graça de Deus, que assim seja. Graças a Deus. Viu? Então vá. Beijo da avó. Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto.